Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Gostaria de dizer aos irmãos que há 15 dias atrás eu fiz uma cirurgia nesta vista e eu estou em recuperação. Esse óculos, se eu ponho, fica ruim, se eu tiro, fica ruim. Então, se eu tiver dificuldade na leitura, não reparem. Esse é o problema. Tem hora que fica muito bom, tem hora que a coisa complica. Então, 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é o dom supremo. Eu leio um verso, a igreja lerá o verso seguinte. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Os irmãos podem ler. Agora. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se alegra com a injustiça, mas alegre-se com a verdade. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, passará. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecereis, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior desses é o amor. Vou tentar ficar sem óculos. No boletim de vocês tem uma mensagem pastoral e lá fala sobre amor, né? E eu estava preocupado, fui convidado acho que na quinta-feira. O pastor Itamar perguntou se eu tinha compromissos. E eu falei, eu particularmente não tenho, mas minha esposa tem. Vou conversar com ela. Por isso que ela não está comigo. Tem uma reunião da SAF no mesmo horário, não era possível. Mas ela se encarregou de mandar meu filho comigo. Então, gente, é uma alegria estar novamente com vocês. Acho que eu estive aqui em setembro do ano passado, se não me falha a memória. Gente, eu quero conversar com vocês sobre amor. Vocês já perceberam? Amor na família e na igreja. Durante a minha vida, praticamente, eu vivi em Perus, praticamente. Posso dizer, aos 4, 5 anos, fui para a igreja e, pela graça de Deus, estamos jubilados já há 7 anos. E eu continuo lá em Perus, de manhã cedo e à noite eu estou no Jardim Rincão, quando não estou em outro lugar pregando. E eu sempre, no mês de maio, na minha cabeça, sempre vinha mês da família. E quando eu escolhi a palavra que eu ia trazer, veio logo na minha cabeça, mês de maio, último domingo de maio,
E as igrejas, de modo geral, não têm quase feito programação sobre a família. E eu quero falar justamente isso. Amor na família e amor na igreja. Podia também dizer aqui o amor na sociedade de um modo geral. Diante de tanta violência que nós estamos vivendo, falar em amor parece brincadeira. De tanta falta de amor que a gente percebe, falar em amor hoje realmente é difícil. Mas a palavra de Deus não muda. Eu bato muito nisso, né? A palavra de Deus é a mesma sempre. E ela nunca envelhece. Por isso nós temos que estar sempre repetindo. Se você for a Deuteronômio 6, você vai encontrar lá a palavra de Deus dizendo para nós inculcarmos na cabeça de nossos filhos tudo que nós aprendemos. E ao judeu, principalmente a ele, era dito que quando os filhos perguntassem por que isso, por que aquilo, eles iam explicar, ó, nós fazemos isso, por isso, por isso, por isso. Então eles colocavam o versículo da Bíblia em todos os lugares, e, se for possível, põe na testa, em todo lugar, para a pessoa estar vendo sempre a palavra de Deus. Então, irmão, a primeira coisa, a palavra de Deus é viva e eficaz, e eu costumo dizer o seguinte, e ela continua funcionando. Dá a impressão que ela é que nem a gente, né? A gente é jovem, moço, adolescente, criança, adolescente, jovem, depois entramos na fase da terceira idade, e para muita gente essa fase é crítica. Na escola dominical, que as igrejas que ainda têm escola dominical, há muita gente que não gosta de ficar na classe dos mais idosos, né? Ou a classe das senhoras ou a classe dos homens ou das mulheres. Mas o fato é que, irmãos, a vida é um dom de Deus. Deus não criou nós para sermos infelizes. Apesar de tudo, João diz que o mundo jaz no maligno. É verdade. Por isso que está do jeito que está. E cada dia vai ficar pior. Se você ler o Salmos 81, lá vai dizer mais ou menos assim: ah, se meu povo me ouvisse. Mas o povo não quer ouvir Deus. O povo quer ouvir outras coisas. Não Deus. Deus é, se der tempo, nós vamos fazer isso ou fazer aquilo. Então, irmãos, nós vivemos numa época de grandes contradições. E nós, os cristãos, de um modo geral, a Bíblia já diz, se você quiser ser um cristão, só esse fato é suficiente para você ser perseguido. Já pensou nisso? Simples fato de você ser um cristão e se esforçar por obedecer a palavra de Deus, você vai ter choque quase a todo instante na sua vida. Porque o mundo está do jeito que está. E nós não concordamos com isso, com certeza. Então, irmãos, quando a gente fala em amor, num dos cultos que eu participei das 7 palavras, me chamou muita atenção o texto que foi me dado de João 19, 26 e 27. Lá está mais ou menos escrito assim, João 19, 26 e 27. Lá na cruz do Calvário, Jesus olhando para sua mãe disse para ela: eis aí o teu filho, João. E para João Jesus disse: eis aí a tua mãe. Nós sabemos que eles faziam parte da família de Deus. Podíamos dizer assim, fazia parte do colégio apostólico. Durante 3 anos eles estavam juntos. E João era chamado o apóstolo do amor. E o que eu acho interessante, assim que Jesus disse estas palavras, diz o texto que ele pregou a Maria e levou para sua casa. Percebem? Diante daquilo que Jesus disse, ele ia morrer, sua mãe ia ficar sozinha, e João, que estava sempre também, os dois iam sofrer muito mais que os outros, com certeza. E ele manda que, ele fala que um é pai e o outro é filho, mãe e outro filho, e ele imediatamente levou Maria para sua casa. Como é gostoso, irmãos, de perceber a palavra de Deus sendo colocada em prática.
Irmão, será que a gente pode exigir uns dos outros? Por exemplo, eu posso exigir que o irmão aqui me ame? Eu posso exigir de você que você me ame? Pense nisso. Será que eu posso exigir? Irmãos, amor não é um sentimento íntimo, não é. Mesmo e coisas passageiras, vamos dizer assim. Mas é algo muito grande e difícil até de explicar. Nós vamos encontrar em João 13:34, a ordem de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É uma ordem de Jesus. Não se discute. Ordem se obedece. Principalmente quando ela parte de Deus. Nós vamos encontrar os apóstolos, Pedro e João, dizendo às autoridades: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós não podemos esquecer disso, irmãos. Esse novo mandamento. Se não bastasse lá o Velho Testamento todo, Jesus vem e confirma, reafirma que nós devemos nos amar uns aos outros. Com o passar dos anos, achei interessante que no boletim tem mais ou menos essas palavras. Muitas pessoas deixam de amar. Às vezes você era muito amigo de alguém. Eu convivi com o pastor, primeiro pastor da igreja de Perus, reverendo Joaquim Silvério Costa. Já há muitos anos ele foi para a glória, morreu jovem praticamente. E quando ele foi para a igreja, ele tinha um grupo de amigos, muito chegados. E eu era muito jovem, não fazia parte desse grupo. Até que um dia foi eleito presbítero, tesoureiro da igreja. Aí passei a me aproximar desse pastor. E quando ele faleceu, eu era o mais íntimo dele. Era o mais chegado. E outros que eram mais chegados brigaram com ele. Estavam bem longe desse pastor. Esta é a vida que todos nós temos, cotidiana. Uma hora nós estamos bem com alguém, daqui a pouco estamos mal com alguém. Por algum motivo. Cada um vai apresentar o seu motivo, por não caminhar mais juntos. O fato, irmãos, que o amor de Deus nos constrange realmente a repensar a nossa vida, cada dia, cada instante. Então, como eu disse, quando os anos vão passando, diz a palavra que as pessoas deixam de amar. E é uma pergunta: o que fazer? Quando você fala assim, eu não amo mais. A maioria dos casamentos desfeitos, a desculpa é essa: o amor acabou. Eu não amo mais. E agora? O que fazer? Separar? Começar tudo de novo? Esse não é o propósito de Deus. O que fazer então? Não é o propósito de Deus que a gente comece tudo de novo, gente. O que fazer então? Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 22, 37 a 39, o maior mandamento e o mais importante mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Completa. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Os 10 mandamentos é resumido em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Se você for a Romanos 13, foi ensinado e aprendeu assim: eu não consigo cumprir os 10 mandamentos. E é verdade, não consegue nem eu. Mas quando você ouve Paulo falando aos Romanos no capítulo 13, lá no final ele vai dizer assim: que aquela pessoa que ama a Deus, que aquela pessoa que ama o próximo, tem cumprido a lei de Deus. Olha que coisa interessante. Nós somos incapazes de cumprir a lei. Mas quando você ama a Deus, quando você ama o teu próximo,
você está cumprindo a lei de Deus. Todas as demais. É interessante, né? Irmãos, de acordo com o que Deus parece que o amor não é só uma questão de sentimento ou emoções, é muito mais. Vamos passar aqui a dizer o que é na visão de Deus. O amor, nós somos, irmãos, com certeza, é obrigação do crente amar. E amar o inimigo. Amar amigo é fácil, qualquer um faz. Amar aquele que faz mal para nós é obrigação nossa. Eu disse que é uma ordem, como consequência é uma obrigação. É dever do crente amar a todos. É tarefa difícil, é uma tarefa árdua amar a todas as pessoas. Só que tem o seguinte, Deus não espera que você faça isso sozinho. Às vezes nós tentamos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos, com certeza, da ajuda de Deus. E você vai a Romanos capítulo 5, verso 5. Lá diz assim, que o amor de Deus é derramado sobre cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus é derramado sobre todos, através do Espírito Santo. Romanos 5, 5. Então, irmãos, nós precisamos dessa ajuda. Nós não somos capazes de amar a todos. Mas quando eu digo para o meu Senhor, eu preciso amar aquele irmão que me fez tanto mal. Ele me tira o sono. Ele me tira a paz. Eu não posso encontrar com ele na rua, que eu troco de rua. Quando você se depara com o inimigo na rua, se você pudesse fugir, você fugia. Para não encontrar com aquela pessoa. Gente, é muito complicado. Isso não pode acontecer com nós, os crentes. Uma vez, muitos anos atrás, um irmão na igreja me disse, pastor, o senhor passou lá outro dia, nem olhou para mim, na rua, né? Eu falei, então eu não te vi. Mas o fato é o seguinte, eu passei a tomar um cuidado tremendo quando eu ando a pé na rua, pelas ruas. Olho para todos os lados, para ver se tem irmãos, gente que eu conheço. Isso acontece muito com os irmãos de outras igrejas, que nos conhecem e a gente não lembra mais da pessoa. A gente se vê de ano em ano, cada 2 anos, jovens principalmente que mudam, né? Crianças que ficam adultos e a gente passa perto deles, nem conhece. Mas aquelas pessoas que são do nosso tempo, então é muito gostoso, você está lá do outro lado da rua. Eu nunca me esqueço, uma vez subindo o viaduto de Perus, de carro, eu vi um grupo de irmãos da igreja, e eu buzinei, e elas responderam para mim, mas ao mesmo tempo um grupo de crianças me respondeu. E eu fiquei, meu Deus, quem são essas crianças? Essas crianças eram da congregação que eu ia lá também, e elas me conheciam, e eu não as vi. O que eu quero mostrar com isso, irmão, nós precisamos ter o nosso olhar para com todos o nosso próximo. Quem está próximo de nós? Hoje a gente anda na cidade como se um monte de gente e você se sente sozinho. Sozinho. É complicado, né? Muito difícil, com certeza. Irmãos, se nós não amamos mais a nossa esposa, se não amamos mais os nossos filhos, se não amamos mais os nossos irmãos, é hora de pedir misericórdia a Deus. Olha o que eu estou dizendo. Amar a esposa, amar os filhos, amar os irmãos da igreja. O apóstolo Paulo, quando fez a relação de sofrimento, quando ele fala lá das chibatadas que ele levou, dos perigos que ele passou na vida de evangelista, ele fala assim, perigo entre falsos irmãos. Oh, coisa terrível. Perigo entre falsos irmãos.
Gente, é algo que nós não podemos admitir. O amor de Deus nos leva realmente a amar a todos. Amar a todos. Então, como está a tua situação? Para o rei Ezequias, Deus disse: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O texto diz que ele chorou muito, pediu misericórdia a Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Põe em ordem a tua casa. A minha pergunta é o seguinte: como está a tua casa? Como vão os seus filhos? Como vão os irmãos da igreja? Talvez você possa dizer assim: faz tempo que eu não vejo aqueles irmãos. Faz tempo que eu não vou à igreja. Nem sei quem faz parte mais da igreja. E a minha pergunta é essa: como vão? Como está a sua família? Como está a minha família? Eu tenho uma sobrinha que mora em São José dos Campos. Ela é muito líder, ela é líder da igreja. Era quando jovem e agora como senhora. É líder de federação. E ela é alguém que sofreu muito por amar. Sofreu muito por amar. As igrejas se dividiram em duas. E ela ficou numa parte. E havia um doente numa parte que não era dela. E ela queria continuar fazendo as visitas, queria continuar ajudando aquela doente. E ela foi impedida pelo pastor que ficou naquele grupo, que ela não podia mais visitar. Ela achou um absurdo. Como pode o pastor impedir que ela visitasse aquela irmã que ela visitou a vida toda? Gente, isso acontece. Isso acontece. E depois esse mesmo pastor, que é um grande amigo meu, teve um diácono da outra igreja, do outro grupo, que ficou doente. E ele precisava visitar esse diácono. Mas como ele impediu a outra de visitar o membro da igreja do grupo dele, ele foi pedir ordem para o outro pastor: eu posso visitar o diácono da sua igreja? O pastor disse para ele, o outro pastor disse: ué, qual é o problema? Ele falou: não, porque eu fiz isso com a irmã tal. E ele disse: você está errado, rapaz. Você procedeu errado. Pode visitar quantas vezes você quiser o irmão. Gente, irmãos em Cristo, nome de igreja, denominação não deve fazer diferença. Ah, aquele não é presbiteriano. Gente, isso não quer dizer nada. São criaturas, são filhos de Deus. Então nada nos separa do amor de Deus. Vá a Romanos 8. Nada nos separa do amor de Deus. Pode ser a pior doença. Pode ser a morte. Nada nos separa do amor de Deus. Irmãos, característica do amor, vocês perceberam? Vamos dar algumas aqui. O verso 4 diz assim: o amor é paciente. Eu pergunto: você tem paciência? Ou você é daqueles estourados que chegam em casa chutando balde? Como filho, paciência. Você vai a Romanos 5, novamente você vai encontrar lá as dificuldades da vida nos ensinam a ter paciência. Eu tenho uma vizinha, já moro nesse lugar, acho que minha esposa sabe toda até data, há uns 30 anos. Quando mudei para esse lugar, já existia essa doente. Morreu o marido, ela só tem um filho. E ela continua viva. Vocês já pensaram? O amor que esse filho tem que ter com essa mãe? Ele é o único. E como isso traz dificuldades para ele que é casado, não tem filhos, quando vai sair, tem que ter empregado dia e noite praticamente. O amor, irmãos, é paciente. Diz aqui, o amor é bondoso. O amor não arde, não é ciumento. O amor não é orgulhoso. O amor não deixa você vaidoso, nem grosseiro, nem egoísta.
não fica magoado, não se irrita. Hoje, qualquer coisinha, as pessoas ficam magoadas, se irritam, cortam amizades. No verso 6 vai dizer, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Gente, vivemos num mundo de mentirosos. Vocês têm visto no nosso país quanta mentira. E todo mundo é santinho. É difícil você ver alguém dizendo, não, realmente eu fiz. Eu prezo muito pela verdade. Pode ser a pior coisa desse mundo. A pessoa me chegar e dizer, eu fiz isso. Diante de mim, se depender de mim, aquela pessoa está perdoada. Porque ela usou a verdade. Todos nós precisamos ser transparentes. Sermos verdadeiros. E conhecereis a verdade de Jesus. E a verdade vos libertará. As pessoas que não amam são escravos. Escravos do pecado. Não conseguem se libertar disso. Gente, precisa achar justo. Tanta gente rica, não sabendo onde enfiar o dinheiro. E 12 milhões de brasileiros não têm onde trabalhar. Você concorda com isso? São 12 milhões de chefes de famílias. Nós temos que não podemos nos calar diante disso. Ah, eu estou bem, eles que se virem. Gente, esse não é o evangelho que Jesus Cristo veio pregar para nós. Jesus é o resultado do amor de Deus a nosso favor. João 3,16, Deus amou você, me amou a mim de tal maneira, que mandou Jesus para morrer por amor a você e por amor a mim. Você foi na escola dominical de criança? Quantos tem aqui? Vamos ver. Quantos foram alunos da escola dominical de criança? Então você sabe esse cântico. Deus te ama. E eu te amo. E assim devemos viver. Vamos cantar. Olhe para quem estiver perto de você. Parece um corinho bobinho de criança. Mas olha que verdade. Eu aprendi quando era criança também. Deus te ama e eu te amo, assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim sempre assim. É isso que Deus quer, irmãos. Deus te ama. Não seja reclamão. Ah, Deus esqueceu de mim. Você ouve muito isso na igreja. Murmúrios. Achando que Deus só lembra do irmão tal. Mas não lembra de você. Gente, Deus é justo. O nosso Deus não é injusto. Nosso Deus se alegra com a verdade. Por isso, irmãos, entre nós na igreja, eu prezo muito pela família da fé. Confesso mesmo. A igreja, para mim, tem um significado tremendo. Porque é a fusão de todas as famílias. Com todos os seus problemas. Com todas as suas dificuldades. E nós devemos ser essa família exemplar. Onde um se preocupa com o outro. Onde não há necessitados. Você vai à igreja primitiva em Atos 2, você vai encontrar que lá, quem tinha dava para quem não tinha. Havia pessoas que até vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Porque amavam os irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Deus nos ama. Deus deu o seu Filho para morrer naquela cruz. Por amor. Grave isso. O amor não faz mal ao próximo. Pense. O amor não faz mal ao próximo. Pelo contrário. Lembra da parábola do bom samaritano? Isso está cheio no nosso mundo. Pessoas caídas, necessitadas, precisando de ajuda. E passa um monte de religiosos. Eu já não digo 2, como diz o texto. E não, nem se incomoda. Aí vem alguém que não conhece aquela pessoa, um homem samaritano,
que não fazia parte do povo de Deus, e ele para, e ele cuida, e ele coloca o doente sobre o seu animal, leva ao hospital, deixa aos cuidados e diz, cuida dele, daqui a 2 dias eu volto e eu acerto as contas. Gente, isto é amor. Jesus perguntou para aquelas pessoas, quem que vocês acham que agiu corretamente? Ah, foi o bom samaritano. Vai e faça o mesmo. A ordem de Jesus é a mesma hoje para nós como igreja. Tem alguém caído, e como tem gente caída, precisando de alguém que dê a mão. Você tem dado a mão aos seus semelhantes? Às vezes é teu vizinho, às vezes é alguém que bate a tua porta. A gente até coloca, não atendo isso, não atendo aquilo. Pelo contrário, a gente devia dizer, aqui é uma porta aberta para atender aqueles que necessitam. Eu digo aos irmãos novos que aparecem na igreja, eu moro em tal lugar. Precisar, pode me procurar. Se eu puder ajudar, por tudo suporta. Irmãos, que coisa gostosa, né? Tudo suporta. Sozinho não, eu viria com Deus. Eu sou alguém que faço isso. Parece loucura. Parece loucura, mas não é loucura. É confiança em Deus. Eu fui chamado por um trabalho. Eu não posso dizer não. Deus tem planos na vida de todos nós. Estava na agenda de Deus que hoje era eu que devia estar aqui. Eu tenho essa convicção. Minha esposa achou que ela devia cumprir o compromisso dela, tudo bem. Mas eu não deixei de ficar meio chateado. Eu estou acostumado com ela do meu lado. Eu ainda disse assim, quando perguntarem por você, o que eu falo? Porque o pessoal cobra muito, né? Cadê a esposa? Porque ela nunca me deixa e nem eu deixo ela. Então, gente, tudo suporta. Aqui diz o texto, fé e esperança. O amor é eterno. O amor jamais acaba. Então, quando você encontrar alguém que fala assim, o amor acabou, você pode dizer, você está errado. O amor não acaba. O amor é eterno. Que coisa boa. Eu declaro que a minha esposa tinha que ser ela mesma. Não podia ser outra. Cheguei a essa conclusão há muito tempo. Porque cada um sabe das suas manias, né, homens? Cada um de nós que somos casados sabemos das nossas manias. Como as esposas também sabem das delas. Mas nós nos entendemos. Porque nós nos completamos. Como diz, ela é outra parte. Casamento é isso, gente. Mês do lar, último domingo de maio. A minha palavra para vocês todos, para os filhos. Ame seus pais. Honra teu pai e tua mãe é um mandamento. Mas a Bíblia diz que quem honra pai e mãe tem a vida prolongada. Isso é um mandamento com promessa. Você quer ficar velhinho e bacana ainda? Honra teu pai e tua mãe. Aprenda com teu pai e com tua mãe. Ou então seja uma bênção para teu pai e para tua mãe. Eu lembro com muita saudades do meu pai e de minha mãe. Eles marcaram muito a minha vida. E eu tenho certeza que eu não decepcionei. Porque eles me encaminharam para o lugar certo. Nem crentes eram, mas faziam questão que eu fosse à igreja. A igreja que eu comecei a ir, que era presbiteriana. Irmãos, terminando, o amor jamais acaba. Tem uma história antiga, você já deve ter ouvido, mas eu vou repetir aqui, eu faço questão de ler. A Loja de Deus. Se você conhece, relembre. Na Loja de Deus tem o balconista. O balconista era um anjo. O que se vendia nessa loja? Todos os dons de Deus. Todos os dons de Deus. Custa muito? Não custa nada. É de graça.
as mercadorias que têm jarros de amor, vidros de fé, bastante felicidade, salvação para mim e minha família. O comprador diz assim: por favor, quero um de cada. O anjo preparou e entregou um pequenino embrulho que cabia na palma da mão. Como é possível estar tudo aqui? O anjo respondeu: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só semente. Plante, cuide. Perceberam? É de graça, não custa nada. Quem não precisa de amor, quem não precisa de fé, quem não precisa de felicidade, quem não precisa de salvação? É isso que Deus veio dar na pessoa de Jesus Cristo. Para todos nós, não custa nada. Plante, cuide. Quando você planta seja qual for a planta, ou fruto, pé de frutas, você tem que todo dia cuidar daquela plantinha. E com certeza ela vai crescendo, vai ficando bonita. Quem gosta de jardim, quem gosta de verde, minha esposa gosta demais de verde, e eu também. Então a gente, quando viaja, fica admirando a natureza. E a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Gente, sem amor, tudo é tão triste. Vou apelar para a memória de vocês novamente. Quem conhece o cântico Há um Instante na Vida? E agora eu vou sofrer. Ninguém conhece? Esse eu acho que é do fundo do baú. Meu filho conhece? Mais ou menos. Eu vou tentar cantar, pelo menos vocês vão sentir. É muito antigo. Diz assim: há um instante na vida que a gente se esquece que Deus existe e nem sequer consegue fazer uma prece por estar sempre triste. Se para você tudo em volta parece sem graça, sem muito valor, falta em você uma coisa que é muito importante, se chama o amor. Falta em você uma coisa que é muito importante, se chama o amor. O amor irresiste, sem amor tudo é tão triste. Se és fraco e sem valor, falta em você uma coisa que se chama o amor. Falta em você uma coisa que é muito importante, se chama o amor. Quero terminar com essa palavra desse cântico. Se para você está tudo triste em volta, o mundo está escuro, ameaça de tempestade, de dias maus, e Jesus vem ao teu socorro e diz para a tempestade passar, para as nuvens se aquietarem, e traz paz ao seu coração. Jesus está no nosso barco, meu irmão. Jesus está na vida de cada crente, na vida da igreja. Ele está no comando. Por isso ele diz: não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou a paz que você está precisando. Eu sou a alegria que você perdeu. Porque eu te amo. Eu gosto muito de Isaías 49:15. Lá diz mais ou menos assim: pode uma mãe esquecer-se dos seus filhos? E ele responde: não. E Deus diz: eu também não posso esquecer, eu nunca esquecerei de vocês. Eu nunca, ainda que uma mãe possa esquecer, eu nunca vou esquecer de você. Então você que acha que Deus esqueceu de você, eu quero dizer que Deus te ama e que Deus não esquece de você. E Deus nos ajude e nos abençoe nessa caminhada. Amém.